Não preciso de nada de ti, ele já me comprou tudo, disse a minha esposa ao sair com o chefe. Ela nunca pensou que eu fosse capaz do que fiz a seguir. Agora, ela não para de bater à minha porta, a chorar como nunca antes. Bem, vou contar-vos tudo desde o início. Há alguns anos, a minha esposa, uma mulher de 34 anos, decidiu que não queria mais ficar comigo. Nessa altura, eu tinha 36 e estava perdidamente apaixonado, por isso nunca imaginei o que estava para vir. Tínhamos sido casados durante 4 anos, e sinceramente, pensava que éramos felizes. Claro que tínhamos os nossos desentendimentos, como qualquer relação normal, mas nunca suspeitei que ela fosse capaz de fazer uma coisa destas. Lembro-me perfeitamente de quando ela voltou do trabalho naquela tarde, com uma expressão estranha que me deixou logo nervoso. Ela parou à minha frente, olhou-me nos olhos e soltou a bomba. Ela andava a sair com outro homem há algum tempo, já não sentia nada pelo nosso casamento e precisava de procurar novos horizontes. Esse novo horizonte tinha nome e sobrenome. O seu superior no trabalho, um empresário forrado a dinheiro. O tipo era dono de uma empresa de tecnologia e o seu rendimento mensal equivalia ao que eu conseguia juntar em 24 meses. Senti que o chão se abria debaixo dos meus pés. A minha profissão é designer gráfico freelancer, e embora os meus rendimentos não fossem extraordinários, sempre achei que tínhamos o suficiente para viver dignamente. Tínhamos uma casa modesta nos subúrbios de Setúbal, Portugal. Não éramos ricos, mas também não passávamos necessidades. No entanto, para ela isso tinha se tornado insuficiente. O seu superior tinha-a conquistado com presentes caros, escapadelas de sonho e a promessa de uma existência mais glamourosa. Nessa mesma noite, ela comunicou-me a sua decisão de se divorciar, revelando que já tinha aconselhamento jurídico. Tudo estava calculado, os seus pertences embalados, e antes do amanhecer, ela tinha desaparecido da nossa casa. Ela nem me permitiu processar a situação. O mais doloroso não foi o abandono em si, mas a frieza com que ela agiu, sem pensar no impacto emocional que me causaria. Ao longo do processo legal, ela não reclamou absolutamente nada. Cedeu-me a casa, o carro e até se desinteressou do nosso cão, o que me deixou chocado, pois ela adorava-o. Mais tarde, descobri que o seu novo parceiro já lhe tinha arranjado um apartamento de luxo no coração de Lisboa. Ela não precisava de nada do nosso patrimônio partilhado porque, nas suas próprias palavras, a vida com ele supera qualquer coisa que tu me pudesses oferecer. Essa frase ainda ecoa na minha cabeça. Os primeiros meses foram devastadores. A minha confiança estava destruída e questionava-me constantemente onde tinha falhado. No entanto, gradualmente, comecei a minha recuperação. Dediquei-me aos meus projetos de trabalho, restabeleci laços com amigos que tinha negligenciado e comecei a priorizar o meu bem-estar físico e emocional. O apoio psicológico foi fundamental neste processo. O tempo passou e, embora a ferida persistisse, aprendi a conviver com ela. Por seu lado, a minha ex desfrutava da sua nova realidade ao lado do empresário. As suas publicações nas redes sociais mostravam carros de alta gama, experiências gastronômicas exclusivas e destinos turísticos que eu nem sequer conhecia. Era inevitável sentir ressentimento e ciúmes, mas tentava não ligar. Depois, algo totalmente inesperado aconteceu. Um parente afastado, especificamente o irmão do meu avô com quem eu quase não tinha tido relação, morreu de repente e nomeou-me como único beneficiário do seu patrimônio. O motivo? Ele não tinha descendência nem cônjuge, segundo seu representante legal, eu era o único membro da família que tinha mantido algum tipo de comunicação com ele. O seu legado transformou completamente a minha vida, uma soma milionária e vários imóveis, entre eles uma residência espetacular em Lisboa. A minha primeira reação foi de total incredulidade. Pensei que era algum tipo de engano, mas era completamente legítimo. Com estes recursos, decidi fazer mudanças significativas no meu estilo de vida. Pus à venda a minha antiga casa e comecei a fazer investimentos imobiliários. Seguindo o conselho do meu consultor jurídico, que me orientou para propriedades com elevado potencial de valorização. Por coincidências do destino, um dos imóveis disponíveis era precisamente o condomínio onde a minha ex e o seu parceiro moravam. Era um empreendimento exclusivo e, embora eu tenha hesitado inicialmente, o meu consultor convenceu-me de que era uma excelente oportunidade de investimento. Por isso, procedi com a compra sem pensar nas consequências pessoais. O que eu não sabia na altura era que esta aquisição iria alterar dramaticamente a situação entre eles. Acontece que o empresário estava a enfrentar sérias dificuldades econômicas.
Apesar de manter rendimentos elevados, tinha acumulado enormes compromissos financeiros. Quando o contrato de arrendamento deles terminou, eles não conseguiram renová-lo porque eu, como novo proprietário, decidi não o prolongar. A minha intenção não era prejudicá-los, eu simplesmente planeava vender o imóvel. Este evento marcou o início da sua derrocada. Muito bem, vou continuar com o que aconteceu. Como vos estava a dizer, o novo companheiro da minha ex-esposa estava a passar por uma crise econômica grave. Pelo que pude saber, toda a sua vida de ostentação dependia de financiamentos e obrigações de crédito que ele tinha adquirido, confiando que seus negócios gerariam rendimentos suficientes. Infelizmente para ele, os resultados não foram os esperados. Ao tornar-me proprietário do condomínio onde eles viviam, eu não tinha a menor ideia de que estava prestes a provocar um terremoto na sua aparente vida idílica. A minha estratégia era direta, desfazer-me do imóvel o mais rápido possível, já que, sendo um sítio espetacular, ficava bastante longe das minhas necessidades reais. Durante um dia em que estava a analisar a documentação com o meu agente imobiliário, encontrei uma comunicação dos residentes atuais, ou seja, a minha ex-esposa e o seu parceiro. O pedido era claro, eles precisavam de prolongar a sua estadia porque estavam a passar por mudanças importantes e a mudança não era viável naquele momento. É claro que demorei a responder, porque precisava de pensar na minha decisão com cuidado. Naquele instante, percebi que, apesar de a minha ex ter fugido para os braços do seu suposto magnate ideal, agora eles enfrentavam circunstâncias que se deterioravam rapidamente. Optei por recusar a extensão do acordo. A minha motivação não era a vingança, bem, talvez um pouco. Principalmente, eu estava a executar o meu objetivo de vender o imóvel. Embora eu deva admitir que senti uma certa satisfação ao saber que a minha decisão lhes causaria complicações. Os dias seguintes foram fascinantes, para ser honesto. A minha ex começou a procurar-me. Inicialmente, eram mensagens curtas como "espero que possamos conversar em breve" ou "tenho algo urgente para te contar". Ignorei-as completamente. Não estava interessado em falar com ela. Depois, as comunicações intensificaram-se. "Por favor, preciso da tua ajuda e isto é crítico". Naquele momento, eu não sabia que tipo de crise ela poderia estar a atravessar, mas a curiosidade venceu-me e acabei por aceitar ouvir as suas explicações. No dia do encontro, ela apareceu na minha casa, mas não parecia a pessoa que eu conheci. O seu ar de superioridade, aquela expressão confiante, tudo tinha desaparecido. Agora, eu vi alguém ansiosa, com sinais evidentes de ter chorado bastante. A sua roupa era modesta, totalmente oposto das peças caras que ela usava durante a sua relação anterior. "Em que posso ajudar?", perguntei, tentando manter a neutralidade na minha voz. "É de ti que preciso", ela soltou de repente, como se essa declaração pudesse reparar todo o dano. Confesso que fiquei sem palavras. Como é que ela se atrevia a pensar que essa frase teria algum efeito depois das suas ações? No entanto, antes que eu pudesse responder, ela começou a soluçar e revelou todos os detalhes. Acontece que o seu parceiro a tinha abandonado. Pelo que percebi, quando ele soube que eles não continuariam no apartamento de luxo devido à minha decisão de o vender, a sua relação deteriorou-se consideravelmente. A vida luxuosa que ele lhe tinha garantido tornou-se insustentável, provocando discussões constantes. Finalmente, ele concluiu que o mais conveniente era terminar porque, nas suas próprias palavras, ela tinha deixado de ser um investimento lucrativo. Conseguem conceber isto? A mesma pessoa por quem ela me abandonou agora descartava-a como um artigo defeituoso. Para piorar, a minha ex não tinha onde morar. Após o abandono, ela procurou refúgio entre conhecidos e parentes, mas, considerando que a maioria conhecia o seu comportamento durante a nossa separação, todos lhe negaram ajuda. Ela estava absolutamente desamparada, sem recursos financeiros, desempregada e sem teto. Por essa razão, ela tinha vindo ter comigo. "Tu não fazes ideia do meu nível de remorso", ela expressou a chorar. "Cometi o maior erro da minha vida". Eu ouvia a senha interromper. Preferi não a deter porque, de alguma forma, eu queria ver até que ponto ela iria para me persuadir. Depois de vários minutos, ela acalmou-se o suficiente para fazer o seu pedido. Ela queria que eu a acolhesse na minha casa, provisoriamente, enquanto ela conseguisse estabilizar-se novamente. Sendo franco, eu estava sem palavras. Uma parte de mim lembrava-se do seu tratamento cruel, da sua partida sem cerimônias. Outra parte sentia um certo impacto ao vê-la naquelas condições. Finalmente, comuniquei que era impossível aceder. Ela tentou convencer-me, mas eu mantive-me inflexível.
Eu percebia que aceder significaria envolver-me em complicações maiores. Após a minha recusa, o seu comportamento transformou-se. Ela passou da vulnerabilidade e do arrependimento para a fúria e o rancor. Ela acusou-me de ser demasiado convencido da minha posição, de não ter empatia, de me regozijar com a sua desgraça. Limitei-me a sugerir-lhe que procurasse apoio noutro lugar, pois eu não tinha responsabilidade pela sua situação atual. A sua partida deu-me alívio, embora também uma certa inquietação. Algo em toda esta situação não encaixava completamente. O meu instinto avisou-me que este não seria o nosso último encontro. Pressenti que o conflito continuaria, e eu não estava errado. A minha ex não pensava em desistir facilmente. Nas semanas seguintes, ela bombardeou-me com mensagens escritas e chamadas não atendidas. Algumas continham súplicas e pedidos de ajuda, outras eram repreensões e agressões verbais. Era evidente que ela estava num desespero absoluto, e nestas condições as pessoas são capazes de ações extremas. Um dia, enquanto verificava os meus e-mails, descobri uma comunicação de um representante legal. Inicialmente, pensei que estava relacionada com as transações imobiliárias, mas acabou por ser algo totalmente diferente. A minha ex apresentou uma ação judicial solicitando uma indenização por suposto desamparo psicológico. Eu não sabia que tal figura legal existia, mas, segundo a sua argumentação, eu a tinha colocado em circunstâncias precárias ao negar-lhe a permanência no apartamento de luxo. Resumindo, ela pretendia responsabilizar-me pela sua situação atual. Sinceramente, dei uma gargalhada ao ler a notificação. Como é que ela pensava que isto ia ter sucesso? Não tinha qualquer fundamento jurídico para as suas reivindicações, e qualquer profissional competente a teria avisado. Embora eu imagine que o seu desespero a levou a encontrar alguém que aceitasse o caso. De qualquer forma, contactei o meu representante legal para garantir que isto não escalasse desnecessariamente. É uma ação sem fundamento, assegurou-me o meu advogado. Não tem base jurídica. Parece mais uma tentativa de pressão do que algo sério. Isso acalmou-me, embora me tenha irritado o facto de ela estar disposta a ir a esses extremos para conseguir o seu objetivo. Apesar de saber que ela não tinha argumentos válidos, preferi não deixar o assunto passar. O meu representante legal elaborou uma contestação demolidora, eliminando qualquer hipótese de a sua reclamação ter sucesso. O tribunal rejeitou o caso em poucos dias. O que se seguiu foi ainda mais incrível. Um conhecido em comum alertou-me de que a minha ex andava a difamar o meu nome, tentando convencer os outros a persuadir o seu ex-marido rico, ou seja, eu, a socorrê-la. De acordo com este amigo, a sua versão era que eu a estava a castigar por ela ter refeito a sua vida e que estava a usar a minha fortuna para a envergonhar publicamente. Era evidente que esta era a sua tática final para me pressionar. O cúmulo aconteceu várias semanas depois, quando ela apareceu no meu local de trabalho sem avisar. De facto, ela invadiu o meu espaço de trabalho. Ela parecia mais apresentável do que no nosso encontro anterior, embora fosse evidente que estava no limite emocional. A sua primeira frase foi: "Não vim para lutar." No entanto, pelo seu tom, eu antecipei que haveria confronto. "Preciso que me ouças," ela começou, cruzando os braços. "Nada disto deve continuar assim. Poderíamos colaborar, para benefício mútuo." Fiquei tão perplexo que não consegui responder. Ela continuou a explicar que tinha aprendido uma valiosa lição sobre a humildade e que, se eu lhe desse uma nova oportunidade, ela demonstraria a sua capacidade de se transformar. Naquele momento, hesitei entre rir ou ter pena. A minha única resposta foi: "Uma oportunidade para quê, exatamente?" "Para nós. Eu sei que te magoei, mas ambos sabemos que sempre existiu algo único entre nós. Talvez isto seja um sinal de que devíamos tentar de novo." "Sim, amigos," ela atreveu-se a propor que voltássemos a ter uma relação. O que eu estava a ouvir era incompreensível. Ela achava mesmo que, depois de tudo o que aconteceu, eu simplesmente a receberia de volta? Que eu ignoraria como ela me destruiu emocionalmente para perseguir uma fantasia de riqueza e prestígio que, evidentemente, não resultou como ela esperava? Fui categórico na minha recusa. "O momento para me pedires qualquer coisa já passou," eu disse, tentando manter a calma. "Tu abandonaste-me porque achaste que ele superava o que eu podia oferecer. E agora que vês que não era assim, queres voltar. As coisas não funcionam dessa forma." Por um momento, pensei que ela ia explodir, mas em vez disso ela desmoronou-se. O choro brotou enquanto ela contava sua situação com mais detalhes. Depois de o seu parceiro abandonar, ela procurou emprego sem sucesso,
pois tinha se demitido do seu emprego anterior para se dedicar a ele, deixando seu currículo com um vazio. A sua vida de ostentação também significou que ela não tinha guardado reservas financeiras. Atualmente, ela estava a morar provisoriamente em casa de uma amiga que em breve lhe pediria para sair. Basicamente, ela estava prestes a ficar sem teto. Não me resta mais ninguém, ela disse a chorar. Tu és o meu único recurso. Eu olhei para ela, sentindo uma mistura de pena e indignação. De facto, vê-la naquele estado era lamentável, mas também era consequência direta das suas escolhas. Não era minha responsabilidade resolver os problemas que ela mesma tinha criado. Eu não posso ajudar-te, declarei finalmente. Desejo-te melhor, mas isto não é da minha responsabilidade. Ela tentou argumentar, mas eu mantive-me inflexível. Eventualmente, ela percebeu que eu não mudaria de ideias e retirou-se, batendo a porta. Apesar de um certo remorso, eu sabia que a minha decisão era a mais acertada. Ajudá-la não resolveria nada e provavelmente me traria mais complicações. Naquela noite, pensei em tudo o que tinha acontecido desde a nossa separação. Tinha sido uma jornada com muitos altos e baixos, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que eu estava no controle do meu destino. Eu não sabia quais eram os seus planos para o futuro, mas uma coisa era certa, o meu passado já não tinha influência sobre mim. Passaram-se alguns dias após a sua aparição teatral no meu trabalho, e eu presumi que esse seria o meu último contato com ela. Eu estava completamente enganado. Os acontecimentos posteriores revelaram que a minha ex faria o impossível para voltar a entrar na minha vida. Uma noite, enquanto desfrutava de um jantar tranquilo na minha casa, o meu telemóvel começou a vibrar incessantemente. Era um conhecido em comum. Quando atendi, senti a angústia no seu tom. Viste a publicação da tua ex na internet? Ele perguntou. Não. O que se passa? Respondi, confuso. É delicado. É melhor veres por ti mesmo. Acedi aos seus perfis sociais imediatamente. Encontrei uma extensa publicação melodramática onde ela contava como seu ex-marido cruel tinha acumulado uma fortuna e a abandonava na miséria, recusando-se a ajudá-la quando ela mais precisava. Ela adicionou uma imagem do nosso cão, aparentemente para gerar empatia. O conteúdo estava cheio de falsidades flagrantes, alegando que eu a tinha impedido de partilhar a custódia do nosso animal de estimação e que eu estava a usar a minha riqueza para envergonhar publicamente. Para finalizar, ela sugeria que eu era o verdadeiro responsável pela sua situação porque não a tinha apoiado no seu desenvolvimento durante o nosso casamento. Fiquei chocado. Parecia que eu estava a olhar para uma pessoa totalmente diferente da que eu conhecia há anos. Como é que ela era capaz de fabricar tal disparate e expô-lo publicamente? Rapidamente, compreendi a sua estratégia. Era uma manobra desesperada para obter compaixão, talvez até para me chantagear publicamente e conseguir algo. Mas desta vez, eu não ficaria passivo. Contactei o meu representante legal e mostrei-lhe as publicações. Após uma breve conversa, concordamos em enviar-lhe uma notificação formal exigindo que ela removesse o conteúdo e parasse a difamação. O documento advertia que, se ela continuasse, iniciaríamos ações legais por calúnia. Eu prefiro não envolver advogados em questões pessoais, mas achei fundamental estabelecer limites. Se eu tinha aprendido alguma coisa durante estes meses, era que permitir que ela se infiltrasse novamente só lhe daria mais controlo. Nas horas seguintes, vi as publicações desaparecerem gradualmente das suas plataformas. Sem desculpas nem esclarecimentos, apenas um silêncio que eu interpretei como uma modesta vitória. No entanto, eu sabia que isto não tinha acabado. Com alguém tão imprevisível, há sempre um próximo passo. Passada uma semana, aconteceu o impensável. O meu advogado contactou-me novamente, desta vez com informações incríveis. A minha ex tinha decidido desistir da sua luta. Ela assinou a documentação renunciando a qualquer ação judicial contra mim. Além disso, ela encerrou todas as vias legais que pudessem permitir-lhe interferir na minha vida futuramente. Segundo o meu representante, este comportamento era incomum, especialmente considerando seu comportamento anterior. Não percebo, eu disse, ainda cético. O que a motivou a mudar? Possivelmente, ela percebeu que não conseguiria nada, respondeu o meu advogado. Ou talvez tenha encontrado outro alvo. Ao terminar a chamada, refleti sobre essas palavras. Esta odisseia tinha mesmo chegado ao fim? Era difícil aceitar. Mas, aparentemente, pelo menos temporariamente, eu estava livre da sua manipulação constante e do seu melodrama. Semanas depois, descobri informações que deram contexto a tudo definitivamente.
Um amigo em comum revelou que a minha ex estava à espera de um bebê. Sim, grávida, e não do seu ex-namorado rico. Pelo que parece, ela tinha uma relação com outro indivíduo que, segundo nosso amigo, não tinha emprego fixo nem rendimentos substanciais. Fiquei pasmo. Parecia que ela estava presa numa espiral autodestrutiva sem saída aparente. Internamente, senti uma certa pena, mas simultaneamente reforcei a minha determinação de a manter afastada. O mais irônico é que, no meio de tanto caos, a minha vida estava a alcançar o seu melhor momento. A herança permitiu-me assegurar o meu futuro e também financiar iniciativas que realmente me entusiasmam. Comecei a colaborar com instituições de caridade locais e a envolver-me em projetos que sempre valorizei, mas que nunca pude priorizar por limitações financeiras. A minha carreira profissional também floresceu. O meu trabalho como designer visual independente deu-me flexibilidade para trabalhar de qualquer lugar, por isso mudei-me para uma nova residência, longe do tumulto que me tinha envolvido durante demasiado tempo. Apesar de todas as tentativas da minha ex, eu não consegui evitar sentir-me vitorioso. Tinha recuperado a minha tranquilidade, o meu equilíbrio e, fundamentalmente, a minha dignidade pessoal. Observar como ela perpetuava os mesmos padrões só confirmou que a melhor decisão que tomei foi deixá-la ir. Eu pensei que finalmente tinha chegado o desfecho. Mas como eu descobriria em breve, com alguém assim, o drama nunca termina definitivamente. Precisamente quando eu presumi que o capítulo dela tinha chegado ao fim, surgiu a reviravolta final desta história.